você vai acompanhar uma matéria que fala sobre a Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres, que fica nos Campos Elíseos. Está passando por vários problemas estruturais, patrimônio histórico de Ribeirão Preto, está deixando preocupado o padre, engenheiros e também os frequentadores. Uma das igrejas mais tradicionais e patrimônio histórico de Ribeirão Preto, a Santo Antoninho Pão dos Pobres, que fica no bairro Campos Elíseos, fundada em 1903, passa por vários problemas estruturais. O padre Gilberto Casper, que há mais de 15 anos é o responsável pela igreja, se mostra preocupado e reivindica a ajuda das autoridades, antes que algo pior possa acontecer. Eu fui transferido para a Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres como reitor no dia 20 de abril de 2008. Em 2009, numa reunião de equipe de Nossa Senhora, uma senhora advogada, doutora Cristina, que fazia parte do COMPAC, me perguntou onde eu estava trabalhando. Eu disse na Santo Antoninho Pão dos Pobres, não vejo a hora de restaurar aquela igreja. E ela me disse, você vai ter que esperar um pouco, porque a Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres foi tombada essa semana pelo COMPAC. Eu sou do COMPAC. Foi aí que começou toda a história. Participei de inúmeras reuniões no COMPAC e a resposta que eu recebia sempre foi esta: aguarde que nós o orientaremos. Terá alguém que fará o projeto do restauro, o senhor não mexe em nada. Não havia um muro que separasse a igreja da então Academia Ribeirão Pretana de Letras Jurídicas, e nesses quase 15 anos nós fomos visitados 29 vezes por ladrões, que entraram pelo terreno baldio hoje, que na época era a academia ocupada por dependentes químicos, que no dia 7 de setembro de 2019 incendiou pela metade. E até que então nós conseguimos o José Roberto Romero, engenheiro, que formou um grupo dos amigos da Santo Antoninho antes da pandemia, que adormeceu um pouco durante a pandemia, e desse grupo também faz parte o arquiteto formado, Anderson Abi, tendo feito o seu TCC à luz aqui desse prédio tombado provisoriamente. Qual é o seu grande temor nesse momento, o seu grande medo com relação à igreja? Esse medo foi manifestado ao prefeito municipal, o Nogueirinha, o doutor Antônio Duarte Nogueira Júnior, no dia 12 de setembro, quando o nosso engenheiro, o administrador do grupo dos amigos da Santo Antoninho, conseguiu uma audiência com ele. Ele reuniu também, foi conosco o Fernando Junqueira, vice-presidente da Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Ribeirão Preto, e nós fomos muito bem recebidos. E entregamos antes o laudo das patologias levantadas pelo grupo do José Roberto Romero, nosso engenheiro, o projeto de restauro pensado pelo arquiteto Anderson, e o prefeito já estava com esse volume na sua frente e na mesa para nos receber. Então, no dia 12 de setembro, ele nos prometeu, isso foi numa terça-feira, segunda, não lembro, que na sexta-feira nós teríamos um retorno. 12 de setembro foi isso. Infelizmente não tivemos ainda esse retorno, mas nós conhecemos as demandas e as dificuldades de resolver tudo isso. Ele chamou o jurídico, falou que ia conversar com o COMPAC, chamou seu secretariado interessado, e à tarde daquele mesmo dia 12 de setembro ele teve uma reunião com todos os secretários, onde ele expôs o nosso dilema. Nós queremos salvar a Santo Antoninho. Nós fizemos em 3 artigos publicados pelo jornal Tribuna e pelas redes sociais, YouTubes e outros sites, o nosso temor de que a Igreja Santo Antoninho pudesse cair devido à vulnerabilidade a qual ela foi exposta, demolindo a antiga academia, do que dela restou, porque os ladrões entram por ali, bem como as 2 residências abaixo da Santo Antoninho. Então ela ficou isolada, ela ficou deprimentemente num breu. E nós queremos uma solução. Padre, o prédio está depreciado, está inseguro, falta o que para concretizar a proteção total da igreja? Existe uma versão de que ao lado do mosteirinho será construído um prédio com o nome da família Proença da Fonseca de 22 andares, 2 torres.
Nós não sabemos o que será feito do terreno baldio da antiga Academia Ribeirão Pretano de Letras Jurídicas. Nós, para começarmos a reparar as patologias da igreja, precisamos saber se estamos seguros ou não. O que vai acontecer? O prefeito nos prometeu que, se é verdade que o terreno da academia foi doado à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ele fará um comodato para a Arquidiocese, a fim de que nós mesmos possamos construir um salão social, um salão cultural, como era o desejo da Glorinha, da Ilma, das portuguesas que doaram essa igreja para a Arquidiocese de Ribeirão Preto. O que nós não podemos é começar a reparar, a reformar aquilo que é de patologia para depois restaurar a igreja, sem saber como vamos ficar ao redor. Porque se construírem um prédio de 22 andares, grudado no muro de trás da Santo Antoninho e parede e meia com o mosteirinho, nós vamos certamente ser comprometidos na base. Está muito frágil, o prédio está muito frágil. Certamente que ele está frágil, e se tiver fundação, se tiver máquina, nós corremos o risco de também perder a nossa igreja. O que pode ser feito? O que o senhor acha que pode ser feito para ajudar a igrejinha? Primeiro, políticas públicas que nos ajudem a pensar melhor como fazer. Campanha para arrecadar fundos para restaurar a igreja deve ser a última coisa. Primeiro, nós temos que ter segurança, autorização do COMPAC, que ele nos autorize o projeto que a ele foi entregue por escrito e também virtualmente, autorização para a reforma das patologias, para segurar a igreja, e também a reforma, a autorização para o restauro, que ela aprove o nosso projeto. Essa é a nossa demanda, esse é o nosso pedido. Nós queremos salvar a Santo Antoninho, nós precisamos da autorização, em primeiro lugar, para iniciarmos, então, uma campanha, para um orçamento, licitações com empresas, para então começarmos a reparar os danos patológicos que existem na igreja, que a comprometem, troca de telhado, fundação, paredes rachadas e assim por diante, porque o pessoal pergunta assim, padre, quando que vai pintar a igreja? Não é pintar em cima de pintura, nós primeiro precisamos fazer com que a fundação esteja segura, o telhado esteja seguro, as paredes estejam seguras, ela está abrindo as pernas, a igreja. Então nós temos toda essa preocupação primeira. Eu estou aqui há quase 15 anos e todos os dias estou rezando e torcendo para que essa igreja seja restaurada e volte a ser realmente um patrimônio reconhecido. O engenheiro José Roberto Romero explica em detalhes como está a situação atual do local. Nós vamos mostrar em detalhe agora, o engenheiro José Roberto Romero está comigo aqui, alguns dos reparos que devem ser feitos aqui. O que significam esses selos aqui, Zé? Esses selos é monitoramento, então a gente coloca esse selo, como também coloca uma placa de vidro, para que se a estrutura movimentar, ela se solta, como nesse caso, essa estrutura, essa fissura, que aqui é um recalque de fundação, ela movimentou. Então nós temos que fazer esse reparo urgente. Certo? Ela é importante e significativa. Importantíssima, porque o recalque, o que acontece? Ela pode popularmente afundar, o recalque é afundar uma área. Então aqui nós temos mais fundações, temos infiltração, temos recalque, tem bolor, aqui nós temos bolor. Aqui para baixo também, né? Tem bolor, tem fluorescência, tem desplacamento, a gente pode ver que está saindo tudo, está desplacando. Então você pode ver que toda... Eu acho que inclusive tem algum afresco até na parte inferior. Romero, e esse é um dos problemas que a igreja enfrenta? Esse é um dos vários problemas que a igreja enfrenta. É o recalque de fundação, é fissura, é desplacamento, é trinco, é vazamento, aqui é um compêndio de patologia. A igreja não está para cair, mas é um processo recorrente, é como uma cárie de dente, ela vai aumentando dia a dia. O que nós estamos pedindo ao COMPAC não é a restauração da igreja Santo Antoninho, nós estamos pedindo o reparo estrutural, ou seja, fechar as fissuras, corrigir o telhado que está chovendo aqui dentro, já estragou a mesa do altar, fazer esses reparos, são reparos estruturais. Aqui, por exemplo, atrás, na sacristia, nós temos que colocar cloro, porque é salutar, você não consegue ficar muito pela umidade. Então, nós temos que fazer esse reparo estrutural.
O deputado Marcelino está agendando uma reunião com o promotor da habitação, Dr. Vanderlei, para que a gente mostre. Nós fizemos um estudo, esse estudo demorou 3 anos, esse estudo a gente mandou para o Compac, para a Promotoria da Habitação, para a Prefeitura e para a Cúria. Tá? Então, esse estudo aqui, que a gente está pedindo para que seja respeitado. Nós não estamos aqui, em momento nenhum, falando que nós vamos restaurar, vamos voltar às cores originais. Isso é um trabalho do arquiteto Anderson, que já fez muito bom trabalho, mas o que nós queremos, nosso grupo, é reparar as fissuras, todas as patologias existentes. Só isso que nós pedimos. Como frequentador da igreja, você vê um prejuízo para os Campos Elíseos, um prejuízo para a cidade? Sim, a igreja é um ícone aqui nessa região. Eu sou dos Campos Elíseos e ela é um ícone aqui, não arquitetonicamente, mas historicamente. Essa igreja passou muitos, Monsenhor Laureano rezou aqui, várias famílias foram casadas aqui, foram batizadas aqui. Então, os frequentadores dessa igreja, eles pedem essa recuperação. E a gente está tentando fazer, mas por algum descaso, é forte a palavra, por algum descaso político não está acontecendo. Há um desinteresse histórico? Com certeza que sim. Há um desinteresse histórico que não está tendo. Ribeirão, até na universidade outro dia foi falada, os imóveis tombados em Ribeirão estão tombando. É até uma chacota isso, imóveis tombados, tombando. Vários imóveis que a gente vê, Hotel Brasil, na Caramuru. Então, a gente não tem história, a gente não tem cultura, a gente não tem memória, nós estamos perdendo a memória. Já o arquiteto Anderson Abi explica como está o projeto de intervenção para obras imediatas. Qual que é a primeira atitude a ser tomada nesse momento por vocês? Então, em reuniões lá com o pessoal do Compac, decidimos entrar com um projeto de consolidação e outro com um projeto de intervenção, onde será mais fácil, do jeito que o doutor engenheiro José Roberto Romero prefere fazer, primeiro a organização da parte estrutural, né? Ajeitar a parte estrutural para que não venha a ter problemas futuros, né? Durante se for dada a entrada com o projeto de restauro. Essa é a primeira atitude para a reforma, a princípio? Sim, a princípio seria essa primeira parte, o projeto de consolidação e o projeto de intervenção. E está sendo preparado ou já está pronto? Já está em processo de produção, creio eu que logo já tem a finalização desse projeto e será entregue ao Compac. Quanto tempo geralmente, Anderson, demora um projeto desse para ser aprovado? A gente não faz ideia, não faz ideia, porque não depende de nós, né? Depende do Compac, da prefeitura, depende de todo esse pessoal aí para ser aprovado. Agora, essa reforma é possível fazer? Sim, é possível fazer. É possível fazer. A partir dos projetos de consolidação e de intervenção é possível ser feito sim. Agradecer a participação do arquiteto Anderson Abi, do engenheiro Zé Roberto Romero e também do padre Gilberto Casper, que é o pároco da Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres, que fica na Avenida Saudade 222. Lembrando que um abaixo-assinado está correndo por toda a cidade para sensibilizar o Compac e também a Prefeitura para que possa ser feita essa reforma estrutural, porque como a gente viu aí, tem muitos problemas na estrutura da igreja, que é centenária, e precisa realmente uma reforma, né? E a gente espera que o Compac e a Prefeitura possa atender o pedido do padre, dos frequentadores, do engenheiro, do arquiteto, enfim, de todos, para que possa manter esse patrimônio histórico na cidade.